Eu não acho que o escritor de Death Note teve intenção de escrever uma história com subtexto homossexual ou qualquer tipo de elemento que permitisse uma visão semiótica LGBT, mas eu acho que acidentalmente ele acabou criando uma obra extremamente identificável para pessoas queer no geral. O Light é um adolescente que está cursando ensino médio, que acaba tendo posse de um caderno mágico sobrenatural, que tem o poder de tirar a vida de qualquer pessoa que ele escreva o nome nesse caderno. E daí ele começa a usar esse caderno e a gente vê ele adotando múltiplas personalidades. De um lado a gente tem o Light Yagami, esse menino correto, estudioso, sempre tirando notas altas, carinhoso com a família, o filho perfeito. E do outro lado, quando ninguém tá olhando, sozinho no seu quarto, a gente tem o Kira. Agora, enquanto ele acaba transitando entre essas duas personalidades durante o anime, ele começa a ter alguns problemas para separar essas personalidades, fazendo com que diversas vezes ele tenha esses conflitos internos. E a gente acompanha de perto o quanto ele se esforça para esconder esse lado dele. Se a gente parar para analisar o simbolismo que tem por trás desse excesso de busca por privacidade, é até bizarro o quanto ele se esforça para ninguém descobrir isso, como o plano imenso que ele bola dentro do quarto dele para que ninguém leia seu diário, chegando ao ponto dele preferir incendiar a própria casa do que ser descoberto. A gente percebe que ele tem um segredo no qual ele estava disposto a tirar a vida de quem ele afirmou que estava tentando proteger, disposto até a entregar a própria vida. Tudo para que esse segredo não fosse descoberto. Todas as relações que ele tem com a família, amigos, interesses românticos são cuidadosamente calculados em tudo que ele fala, a fim de manter as aparências. Isso tudo pode ser visto também como um paralelo muito grande para pessoas que não saíram do armário também. E ao longo do anime, uma personagem entra na trama, a Mizamani, que também é usuária do caderno, com os mesmos poderes, e ela é completamente obcecada por ele. E daí, mais uma vez, a gente consegue ver esses elementos voltando à trama. Porque o Light começa a usar não só a Mizamani, como várias outras mulheres para poder se esconder e não revelar quem realmente ele é. Ele nunca realmente gostou das mulheres, era tudo um disfarce para ele esconder quem ele é de verdade. É bem claro aqui que ele se importa mais com o interesse das mulheres por ele, por conta do status que isso traz a ele, do que realmente ter um relacionamento com elas de fato. Vendo tudo isso de fora, é quase como um fanservice, uma menina linda que todos cobiçam se jogando em cima de você, ela faria literalmente de tudo por você. E já analisando por um lado mais queer da coisa, faz muito mais sentido Light não querer nada com ela porque ele não sente atração por esse gênero. Então o que deveria ser uma coisa mais positiva, um sonho, acaba se tornando um pesadelo, um obstáculo. E como ele acaba transformando isso tudo no final, uma ferramenta. Em outras obras do mesmo autor, a gente consegue perceber que ele parece ter um certo desprezo em escrever mulheres, então tem uma certa misoginia internalizada em Death Note. Durante o anime nós temos só 7 personagens femininas que são realmente relevantes para a trama, e basicamente elas só têm a função de ser usada como fanservice, sem interesse romântico pro Light, e na maioria das vezes ela acaba morrendo de forma trágica. E no meio disso tudo, o L acaba entrando na história, e ele também tem uma segunda